Aproveitar, então, aqui para dar as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente. Bem-vindos aqui à nossa live Tira Dúvidas do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade 2026. A gente está muito feliz em ter vocês aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa iniciativa que há mais de uma década reconhece, valoriza e dá visibilidade aos projetos, às empresas, aos destinos, às organizações e às comunidades que têm contribuído aí para um turismo cada vez mais responsável, mais inclusivo, mais sustentável e mais comprometido aqui com o nosso futuro. A gente sabe, como a Rai, inclusive, falou, né, que a cada edição a gente acaba recebendo muitos participantes que estão tendo seu primeiro contato com o prêmio. A gente já está vendo aqui alguns nomezinhos que a gente ainda não está reconhecendo de edições passadas. E mesmo quem participou já de outras edições, também a cada ano a gente acaba trazendo algumas novidades, algumas atualizações, sejam nos critérios, nas categorias, nos processos, e isso naturalmente acaba gerando algumas dúvidas para quem quer participar. Então, por isso que a gente cria esse momento de troca, onde a gente vai poder apresentar um pouquinho mais do prêmio, esclarecer questões que podem ajudar vocês a se prepararem, né, preparar melhor suas inscrições e cadastrá-las da melhor forma possível. Então, é isso que a gente está com essa proposta aqui nessa manhã. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marina Figueiredo, estou como presidente executiva aqui da Brastoa. E junto comigo a Rayane Ruas, que é CEO da Sprint Dados, a consultoria responsável pela gestão operacional aqui do nosso prêmio, e que vai estar aqui comigo nessa manhã conduzindo um pouquinho dessa conversa, desse momento aqui de tirar dúvidas de vocês. Fiquem super à vontade aí para encaminhar suas dúvidas também. A gente vai ter um momento ali no final de interação. Ao longo desta live hoje, a gente vai tentar passar com vocês aqui num panorama geral, então, sobre o prêmio, contar rapidamente aqui qual que é o propósito, o impacto que a gente busca por meio dessa iniciativa. E aí, depois, na sequência, a Rai faz a apresentação aí mais detalhada sobre as questões mesmo de categoria, de critérios, processo de inscrição, conta um pouquinho do cronograma. Hoje a gente já está aqui há praticamente 15 dias, né, da data final de inscrição. Então, traz aí essas demais orientações importantes para quem pretende participar, quem ainda não se inscreveu, poder se inscrever. E quem eventualmente está aqui, que já fez a inscrição e que ao final da live entendeu que podia ter feito de alguma forma diferente, podia ter feito melhor, fiquem tranquilos, a gente também vai orientar vocês, é possível fazer a troca ali, fazer uma outra inscrição, tá? Então, não se preocupem se daqui surgirem aí algumas orientações um pouquinho diferentes. E aí, aproveito, então, como eu falei para vocês, convidar vocês a enviar suas dúvidas pelo chat, que ao longo da nossa apresentação podem encaminhar as perguntas. A gente vai estar aqui com a nossa equipe acompanhando, e ao final a gente vai passar aqui pelas perguntas, também abrir de repente para quem quiser participar. Então, vão com a gente aqui acompanhando. Vou pedir aqui para a Rai para a gente já começar aqui a passar, e já agradecendo aqui antecipadamente vocês todos pela presença, pelo interesse no prêmio, e principalmente pelo trabalho que vocês têm feito. Certamente quem está aqui hoje acompanhando está de olho nessa pauta e tem feito diferença aí no nosso turismo. Então, vou contar um pouquinho aqui para vocês do prêmio, afinal, além do processo, acho que é importante para quem tem o primeiro contato aqui com o prêmio, entender aonde que eu estou me inscrevendo, que prêmio que é esse de sustentabilidade. A gente sabe que algumas vezes chegam até para vocês convites de se inscrever por amigos, por conhecidos, que dão aquela cutucada, olha, se inscreve aqui no prêmio. Então, o prêmio foi criado pela Brastoa em 2012. A Brastoa, para quem não conhece, é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. A gente tem hoje aqui com muito orgulho as principais operadoras do turismo de lazer do Brasil. Lançamos nosso anuário, inclusive, semana passada. A Sprint também é a empresa que faz a nossa consultoria de dados aqui. E os nossos operadores têm sido responsáveis aí por embarcar média de 10 milhões de passageiros por ano. E na mesma medida que a gente comemora esses números e sabe a importância de que isso gera para a economia, que impacta a economia, transforma o setor, transforma vidas, a gente também tem um olhar de preocupação de que todo esse movimento gera de impacto. E por isso a Brastoa sempre olhou com muito compromisso e muita responsabilidade de que forma que a gente pode conduzir esse turismo que a gente quer ver crescer,
mas crescer com responsabilidade, com sustentabilidade e com compromisso da gente chegar no futuro que a gente quer. Então, lá em 2012, nasce o Prêmio Brastor de Sustentabilidade. Ele foi a primeira premiação do gênero no mundo a receber aí o apoio e o reconhecimento até então da OMT, Organização Mundial do Turismo, hoje ONU Turismo. Ele também tem reconhecimento oficial das nossas instituições nacionais, Ministério do Turismo e Embratur, também aqui sempre apoiando o prêmio, sempre reconhecendo como a principal iniciativa em torno da sustentabilidade no turismo brasileiro. É uma referência do setor, é uma iniciativa aí que vem impulsionando práticas desde 2012. A gente vai logo mais aqui contar um pouquinho dessa jornada, trajetória, os impactos e números que o prêmio já carrega aí ao longo desses anos. E contar para vocês que todo o processo aqui ele é feito com uma forma super criteriosa e muito transparente. A Brastor tem aí a concepção do prêmio, mas a gente tem uma consultoria externa que faz todo o trabalho de gestão e operação do prêmio. Rai depois conta um pouquinho mais aí dessa condução que a Sprint Dados faz para a gente nas últimas edições. E a gente tem aqui um grupo de jurados que são profissionais super especialistas e reconhecidos, tanto nacional quanto internacionalmente, no turismo e com a temática de sustentabilidade, aqui com expertises e atuações muito diversas, e são eles que fazem esse trabalho também voluntário, ao qual a gente aproveita aqui para agradecer. Não sei se a gente está com alguns jurados já aqui na sala, senão certamente logo mais alguns deles vão estar aqui acompanhando, e que fazem aí uma parte do processo que a Rai vai depois contar para vocês. Rai, se você puder passar para mim para outro slide. Aqui só um pouquinho para vocês, então, qual que é a grande missão, os objetivos do prêmio. Ele nasce aí com essa nossa vontade de estimular toda a cadeia do setor do turismo a atuar de forma ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, impulsionando um setor cada vez mais sustentável. Hoje a gente já olha para esses três pilares, essas três dimensões do turismo um pouco mais amplas, aí a gente está trabalhando aí com uma amplitude maior dessas dimensões, mas essa é a base principal pela qual o prêmio nasce. E o prêmio, a gente sempre fala que ele tem alguns viés, né? A gente, obviamente, tem aqui um primeiro olhar de reconhecer e identificar aquelas iniciativas que já estão acontecendo. A gente sabe que a gente tem muitos passos ainda para dar, a gente precisa evoluir ainda muito, mas tem muita coisa boa acontecendo, muita iniciativa bacana que já está sendo feita, que já está gerando impacto, que já está próximo do turismo que a gente deseja ver, e a gente às vezes não consegue achá-las, identificá-las, saber o que tem por aí. Então, o prêmio ele nasce inicialmente para a gente poder ter esse olhar, conseguir catalisar de alguma forma essas iniciativas, identificar, reconhecer quem está fazendo bem feito, e depois, claramente, cada uma dessas iniciativas a gente olha também com grande potencial de inspiração, de multiplicação e de replicação, né? Então, como através das histórias de vocês, né, das iniciativas criadas, a gente pode inspirar outras e ajudar quem quer fazer também algo diferente, que muitas vezes não sabe como começar, o que fazer, olhar para essas iniciativas e pensar, poxa, eu posso fazer isso aqui no meu território, posso fazer isso aqui também no meu negócio, ajustando para a minha realidade. Então, através disso, o prêmio, sabemos que ao longo desses anos a gente tem fomentado aí, de alguma forma essa cultura empresarial e contribuído para esse desenvolvimento sustentável, para a promoção e o posicionamento também de um turismo cada vez mais responsável. Podemos passar, Rai? E aqui um pouquinho do histórico, como eu disse, o prêmio ele nasceu lá em 2012, já vão aí 13 longos anos de realizações, estamos entrando aqui na nossa 14ª edição. Ao longo dessas 3 edições que já aconteceram, a gente já teve aí mais de 130 cases, iniciativas reconhecidas e premiadas, mais de 1.000 iniciativas inscritas, e aqui o nosso agradecimento, parabéns a cada uma delas, aos vencedores, aqueles também que eventualmente não chegaram ali a ser vencedor, mas que têm feito história e que têm mudado aqui o futuro do nosso turismo. E a gente, com muito orgulho, aí tem iniciativas de todas as 5 regiões do Brasil. Esperamos que esse ano também a gente consiga aí ter essa representatividade. A gente sabe que cada território do Brasil é muito diferente, tem desafios diferentes, tem soluções diferentes, e a gente procura tentar trazer de alguma forma e refletir tudo que a gente tem dessa diversidade aqui no Brasil. Então, já fica aqui o convite
para que cada um de vocês possa, de alguma forma, representar as suas regiões, os seus estados, para que a gente possa contar essa história de um Brasil mais sustentável. Então, aqui é os números que a gente muito orgulha, porque por trás de cada um desses números tem história, tem transformação e tem impacto positivo sendo gerado no turismo. Já vou parar de falar aqui, passar agora para a Rai, que a gente vai entrar aqui de fato na edição de 2026, entrar um pouquinho mais profundamente no processo de inscrição, de categoria, que são as dúvidas principais que vocês têm. De novo, fiquem à vontade para ao longo da conversa já irem colocando aqui no chat eventuais dúvidas que permaneçam. A gente, no final da apresentação, abre aqui também para participação. Rai, vou deixar aí com você, obrigada. Está com o áudio fechado, Rai. A gente fecha para não ter ruído e depois esquece de abrir. Desculpem. Obrigada, Marina, por essa introdução e contextualização do prêmio. Obrigada, Marina, e toda a equipe Brastoa pela confiança na Sprint e em toda a nossa equipe para fazer essa condução do prêmio. Para nós é uma honra muito grande ser parte desse processo de mudança, de transformação, de avaliação. O prêmio ele é uma iniciativa muito interessante que a gente escuta relatos e feedbacks, e aqui tem alguns vencedores e finalistas presentes. Então, depois vocês também podem ficar à vontade para comentar um pouquinho sobre as participações no prêmio. Eu sou a Rayane Ruas, eu sou a CEO da Sprint Dados e vou falar um pouquinho para vocês sobre a edição deste ano. O Thiago já deixou aqui uma mensagem no chat, a Marina já reforçou isso. Vão colocando que durante a apresentação, se eu não responder todas no final, a gente vai respondendo, porque a ideia é que vocês não fiquem com dúvidas, que vocês esclareçam tudo. Então, tudo começa com a categoria, que é a pergunta do Thiago: onde eu me inscrevo? Então, o prêmio prevê 3 categorias. A primeira categoria é uma categoria de gestão e governança. Aqui nós convidamos empresários, gestores públicos, iniciativa privada a inscrever iniciativas que são voltadas para uma melhor gestão e governança do turismo. Seja da sua empresa, seja da sua atividade, seja do seu destino, seja da sua própria entidade. Portanto, aqui a gente está falando de ações mais internas, que possibilitam uma gestão responsável e sustentável do turismo dentro da organização. Na segunda categoria, a gente tem uma categoria de experiência de produto. E aqui a gente convida novamente o mesmo público, empresários, gestores, públicos privados, a inscreverem ações que são voltadas para uma experiência turística com foco em sustentabilidade, onde o turista ele vai ser o ator e vai vivenciar de uma maneira mais responsável uma experiência com foco em sustentabilidade. Então, a gente quer aprimorar as experiências e não só ter uma experiência turística, mas que ela tenha o seu enfoque sustentável, tanto no ambiental, social, cultural, território e respeitando esse ecossistema de uma maneira geral. E a novidade do ano passado, que fica conosco agora quase que ad eterna, é a categoria de comunidades locais, porque ao longo dos 13 anos de prêmio, nós observamos que existe um grupo, uma comunidade local, às vezes uma tribo indígena, às vezes uma comunidade quilombola, às vezes a gente já teve até inscrições de favelas, que é uma comunidade que se estrutura, que se organiza para atender o turista e se beneficiar e trazer esses benefícios para essa comunidade. Portanto, é um mix de gestão e de produto feito por pessoas locais, feitas por essa comunidade. Então, nós criamos a categoria de comunidades para fortalecer esse turismo de base comunitária em povos originários, quilombos, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, caiçaras tradicionais de pesca, de cultura e dentre muitas outras, que o nosso Brasil, ainda bem, é muito diverso e tem para a gente sempre muitas coisas a se surpreender. Então, Tiago, acho que fica um pouco mais claro. Se não ficou claro para você ainda, pode registrar. A Ariane me pergunta: eu tenho um projeto de extensão
voltado para sustentabilidade e turismo desenvolvido em parceria com a comunidade e prefeitura. Pode se inscrever? Pode. O que vocês precisam de avaliar é quem é o principal executor. E aí, eu já vou passar para o meu próximo slide, porque a pergunta é essa: quem pode se inscrever? Empresas podem, organizações podem, destinos podem, ou seja, prefeituras podem, secretarias podem, todas elas podem. E as comunidades também podem. Nós temos um projeto que tem 3 parceiros. Bem, é normal, a gente valoriza isso dentro do prêmio, vocês vão ver nos critérios, ele é um diferencial muito positivo. Mas quem está inscrevendo deve ser o protagonista desta ação. Deve ser quem reage, quem faz essa ação acontecer. Ah, eu sou uma comunidade que recebi o dinheiro da secretaria, mas quem executa sou eu, quem traça as diretrizes sou eu. Então, quem deve inscrever é a comunidade. Ah, não, eu sou uma prefeitura que organizou e a comunidade é beneficiada, mas quem executa é a prefeitura, quem deve inscrever é a prefeitura. Aqui a gente, esse ano, deixou de uma maneira muito clara que nós não vamos aceitar ideias que não são implementadas, iniciativas que não impactem o turismo brasileiro ou que não impactem diretamente a sustentabilidade. Mas a gente também traz a questão das consultorias. Vocês, consultores, e ano passado nós recebemos vários nesse sentido, vocês trazem um benefício, mas para um beneficiado. Então, todas as empresas de consultoria são muito bem-vindas em convidar os seus clientes para apresentarem os cases de vocês. E eles, que são os beneficiários, onde o impacto e o resultado acontece, é quem deve receber o reconhecimento por essa iniciativa. Claro, capitaneada, executada, dirigida pelas empresas de consultoria. Então, ficamos claro, a Gabi perguntou, Rai, como consultoria, realizamos projetos para empresas, entidades e órgãos. Posso inscrever? Enquanto consultoria, não pode inscrever esses projetos todos, Gabi. Você precisa falar para as secretarias, as empresas, os órgãos públicos se inscreverem neles. A menos que vocês aí da Lab inscrevam um projeto de gestão ou uma metodologia criada pela Lab, e aí sim é um projeto da Lab e não um projeto de um destino ou de um cliente final. Fica claro esse limiar entre as duas coisas? Muito bem. Também ano passado nós trouxemos uma novidade, que é uma temática. Nós queremos aqui reconhecer a sustentabilidade, iniciativas que trazem um compromisso com o futuro, com um turismo melhor, com destinos melhores, com cidades melhores, com gestões melhores. Ano passado nós trouxemos a temática Amazônia, com uma COP acontecendo, com a categoria de comunidades estreando e foi um enorme sucesso. Este ano, nós trazemos uma temática de eventos. Este ano, nós queremos convidar, instigar todo o setor de eventos a pensar como os eventos funcionam como agentes de impacto positivo, de transformação territorial e de dinamização do turismo. Ai, a minha iniciativa não tem nada a ver com o evento, ela não pode ser inscrita? Claro que não, claro que não. A temática ela é para a gente jogar luz para um tema que está ficando à margem, mas o prêmio continua existindo na sua categoria, na sua essência, com a temática geral da sustentabilidade. Este ano nós estamos cutucando o setor de eventos, os organizadores de eventos, os destinos que promovem eventos, como produtos, experiências e transformação territorial e dinamização do turismo, como eventos para alavancar o turismo e trazer esse reforço no prêmio como temática. Mas ele não é uma obrigatoriedade, ele não é um critério adicional, tá? Só finalizando aqui para Flavinha. Flavinha, a gente tem as organizações e os destinos, por isso o órgão público está aí presente, sim. Órgãos públicos podem inscrever, devem inscrever, inclusive, tanto iniciativas de
experiências que vocês estejam gerando, roteiros que vocês estejam criando enquanto órgão, ou gestão, como vocês estão gerindo o destino de uma forma melhor, também é bem-vindo, tá? Claro que sim. Então, com relação à temática, nós convidamos e cutucamos o setor de eventos, mas, como eu disse, não é uma obrigatoriedade. E aqui a gente tem uma pontuação extra, quase como um critério de desempate para os eventos, entendendo que eles são estreantes no prêmio. Eles ainda não fazem parte dessa dinâmica e a gente está aqui cutucando. Então, se vocês conhecem eventos que são realizados com bases sustentáveis e responsáveis, se vocês vivenciam, se vocês conhecem gestores e organizadores de evento que têm realizado eventos que dinamizam o território, que trazem um efeito positivo, que impactam positivamente uma região, manda o convite, divulguem que este ano o Prêmio Brastoa está valorizando essa temática de eventos que muitas vezes fica à margem esquecida. Ai, que tipo de evento? Todos. Festivais esportivos, culturais, ralis, encontros temáticos, eventos acadêmicos, eventos profissionais, todos eles são entendidos como oportunidade de melhoria dessa rede e transformação territorial. Por isso, aqui, por enquanto, sem filtro no que a gente espera dos eventos. Agora vamos falar um pouquinho de critérios. Para quem já está ambientado no prêmio, não temos grandes novidades. Para quem está chegando agora, fiquem tranquilos que não é um bicho de sete cabeças. No prêmio, a gente valoriza a abordagem da sustentabilidade de uma maneira sistêmica. Nossos queridos jurados especialistas nisso podiam dar uma aula, e para quem fica na dúvida, tem vídeo no YouTube, na playlist, explicando cada um desses critérios e a tal da sustentabilidade sistêmica também. Mas aqui é pensar na sustentabilidade como um todo. Não adianta você trazer para o prêmio uma excelente iniciativa de redução de lixo. Isso é pontual. Ou uma excelente iniciativa de envolvimento da comunidade. Mas e como é que fica o ambiente, como é que fica a cultura, como é que fica a gestão, como é que fica o econômico? Aqui a gente valoriza quando uma iniciativa de sustentabilidade ela perpassa pelas diversas temáticas, pelas diversas áreas da sustentabilidade, não está focada só em uma dessas áreas, seja ela ambiental, social, econômica, territorial, política, cultural, tecnológica e qualquer uma dessas outras. Nós também trazemos como critério o turismo sustentável, mas e a relevância dessa iniciativa, desse conceito, dessa estrutura para o negócio ou para o destino? Já nos apareceu ao longo desses 13 anos iniciativas belíssimas de, por exemplo, uma experiência sustentável dentro de uma empresa, dentro de uma agência. Mas quando nós olhávamos para isso, isso correspondia a 2% das atividades daquela agência. Podemos reconhecer aquela agência como, então, uma empresa que vai difundir iniciativas de sustentabilidade? Infelizmente, não. Então, essa relevância é de como esse pensamento da sustentabilidade ela está impactando no negócio, no modelo, no desenvolvimento local e no destino. Sabemos que a inovação ela é um processo contínuo. E aqui nós não queremos medir a inovação como tecnologia ou como uma mudança diferente, mas sim em como aquele território, naquela realidade, está pensando formas diferentes de se transformar, de se modernizar, de se beneficiar de tudo isso. Muitas vezes sem o uso de tecnologia, muitas vezes sem uma transformação radical, mas inovando na forma de gestão, no processo, na comunicação, no envolvimento da comunidade. Também mensuramos, como não podia ser diferente, o impacto. Qual é o impacto da sua ação? E aqui a gente valoriza muito números. Independente do número que você tenha, o meu impacto foi em 5 famílias, meu impacto foi em 1.000 turistas, o meu impacto, ou seja, quem diretamente foi impactado pela sua iniciativa.
essa que você está inscrevendo, seja número de pessoas, seja financeiro, seja árvores plantadas, ou seja, todos os números de resultados, eles devem ser inseridos. E eu acho que a gente já tem aqui alguns jurados presentes conosco, mas eu preciso dizer para vocês que sempre que aparece um número, ganha uma estrelinha. Merece a nossa atenção, porque a gente dificilmente mensura as coisas e na sustentabilidade ainda pior. Então, atenção ao impacto. E aí, essa extensão do impacto. É muito legal quando uma organização, uma empresa, uma comunidade faz algo que impacta ela. Mas vamos combinar que é muito mais legal quando derrama e impacta o destino, impacta as famílias ao redor, impacta todo o território e amplia isso. Então, a gente também valoriza cada vez que vocês nos contam um pouquinho de que a nossa iniciativa incentivou, trouxe resultados, trouxe uma modificação no nosso território e naqueles que estão ao nosso redor. E por fim, a gente tem os temas da atualidade: mudanças climáticas, biodiversidade. Agora a gente tem falado muito na pegada de carbono, na transição energética. Não vamos falar do lixo e do plástico, que isso já está presente no nosso dia a dia, mas de que maneira a gente está contribuindo para esses temas relevantes da sustentabilidade. Isso também é visto e avaliado aqui no prêmio. O Wisney me perguntou: as atividades sustentáveis dentro da nossa rede do hotel pode ser validado? Nós temos várias ações, economia de energia e água, que eu gostaria de inscrever. Claro que sim, Wisney, se eu falei o seu nome certo, aqui na categoria de gestão e governança. Porque esses resultados, essas iniciativas, elas acontecem dentro da sua organização na forma de gerir, cuidar dela, que obviamente se reverbera pelo território, pelo meio ambiente, por tudo que a gente está falando. Por favor, sejam muito bem-vindos a inscrever iniciativas desse tipo, como eu disse, tentando abranger o máximo, tá? Não foquem só no meio ambiente, ou só no social, ou só no econômico. Tragam a diversidade disso, porque isso é muito valorizado aqui no prêmio. Vamos falar de datas? Eu disse que eu gosto de números, né, gente? A empresa que se chama Sprint Dados não pode viver sem números. Então, a gente tem abertura de inscrições, já aconteceu. O mais importante é que ela fecha dia 18 de junho. No ano passado eu avisei para vocês que a gente não ia prorrogar, muita gente não acreditou em mim, pois esse ano eu vou dizer de novo: se programem para o dia 18, porque a gente não deve prorrogar. Vamos forçar vocês a serem responsáveis com prazos e cronogramas e se inscreverem dentro desse prazo, até para valorizar e respeitar aqueles que já o fizeram, porque sim, nós já temos inscrições para o prêmio. No dia 14 de julho, nós divulgamos uma lista de semi-classificados e vocês vão para a segunda etapa, então. Esses participantes da segunda etapa fazem o pitch no dia 15 a 18 de setembro e no dia 12 de novembro nós temos a cerimônia de divulgação, que a Marina já conta mais detalhes de como é que isso vai acontecer. Então, eu vou passar para o slide seguinte, depois eu volto. Nós temos um prêmio com 3 etapas. Vocês inscrevem. É a primeira etapa. Ai, não inscrevi, posso entrar na segunda? Não. Precisamos da primeira. Tudo começa aqui. Se inscrevem, a gente vai avaliar os critérios, vai fazer uma elegibilidade inicial e vai passar então os melhores para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, vocês vão nos enviar documentos, vocês vão nos enviar imagens, vídeo, de maneira a complementar a informação do formulário e a mostrar evidências para os jurados. Os jurados avaliam aqui na segunda etapa a partir de uma matriz de critérios, cada um desses critérios do prêmio. Depois, vocês vão fazer um pitch de 5 minutos para os nossos jurados online. E então os jurados se reúnem para selecionar quem são os vencedores. Então a gente tem aqui 3 etapas de prêmio e a gente tem aqui um momento de avaliação de documentos e depois um momento de avaliação de PITs. Dicas para uma boa inscrição.
clareza. Não encham linguiça. Vão direto ao ponto. Apresentem dados concretos sobre os impactos da iniciativa. Evitem responder em duas, três perguntas a mesma coisa. Ah, mas a pergunta parece igual. Os jurados não iam perguntar a mesma coisa duas vezes. Se parece igual, olha e vê de que maneira você pode aproveitar a oportunidade para contar coisas diferentes. Destaque essas inovações, o diferencial do projeto de vocês. Mostre para os jurados de que maneira vocês estão contribuindo para a transformação do turismo brasileiro. Evite repetições, inclua nas evidências imagens, depoimentos, reportagens, prints que mostrem que aquilo tudo aconteceu e o resultado. E principalmente, não deixem para a última hora. As inscrições acabam no dia 18. Dia 17 eu vou lá ver o que eu preciso. Vai dar errado. Comecem a se preparar, comecem a preencher no formulário de inscrição. Vocês têm aqui um formulário Word que vocês podem preparar as inscrições, conversar com os colegas, mostrar, pedirem ajuda, tá claro, deu para entender o que a gente fez, tá evidente. Aí depois vocês entram no link, mandam o formulário online. Posso mandar Word? Não, não pode. Tem que preencher aqui o formulário online e aí sim vocês estão dentro. Como eu disse, temos um regulamento bem grande para quem gosta de ler, os advogados acadêmicos têm lá todo o detalhamento de como a gente rege esse prêmio, mas temos aqui uma playlist para a nova geração que adora um vídeo e os jurados contando como eles avaliam, como eles sugerem, dão dicas de inscrição, falam de cada critério, falam de coisas no formulário que às vezes de inscrição, que às vezes para vocês não é claro aqui na playlist disponível para vocês. E agora eu devolvo para a Marina para a gente falar um pouquinho sobre esta edição deste ano. Obrigada, Rai. Já chegando aqui, então, depois de passar por todo o processo de inscrição, já com os nossos finalistas e vencedores. Esperamos estar com vocês aí nessa lista tão especial para a gente. Quem participou e chegou como finalista, a Rai falou um pouquinho das três fases. Então, a gente tem a primeira fase, que é de semifinalistas, uma parte passa para a etapa 2, e depois, entre a etapa 2 e a última etapa, a gente tem ali mais um filtro de semifinalistas para os finalistas, onde a gente reduz mais um pouquinho isso, que é quem vai participar ali do pitch, e ao final a gente vai ter, então, os vencedores. Finalistas e vencedores, quem chegou ali até a última etapa, estamos lá na cerimônia de premiação para descobrir quem é os grandes vencedores. A gente tem até 10 vencedores na edição. Então, vocês recebem certificados ou como finalistas ou como vencedores. Tem a participação na cerimônia da premiação, que eu já vou contar aqui logo para vocês na sequência. Então, de forma presencial ou online, vocês estão convidados a estarem lá com a gente, para juntos a gente ter esse momento aí de descobrir os grandes vencedores da edição do ano. Para os vencedores ainda tem troféu, a gente faz a entrega de troféu, sempre um troféu muito especial, onde o destino anfitrião também coloca um pouquinho ali da identidade, da cultura, do artesanato dele ali, então conta uma história também daquele local que vai ser o nosso anfitrião para a cerimônia. A gente tem depois toda a parte de divulgação, de visibilidade nas mídias, com releases, com notas, as nossas redes sociais, imprensa do trade, especialmente, que sempre faz cobertura, mídia local. Então, a gente tem esse momento de grande visibilidade para vocês. E os vencedores ainda ganham uma badge digital para vocês poderem utilizar mais do que o certificado, também ter ele para colocar nas redes sociais. Hoje a gente sabe o quanto é importante a gente comunicar também, trazer essa história para os clientes, para os viajantes. Então, vocês vão ter ali um reconhecimento de uma badge digital para que vocês possam utilizar aí ao longo do ano, identificando vocês como vencedores. Acho que o grande benefício aqui é o reconhecimento e a visibilidade e saber que vocês também estão ajudando num processo de transformação, sendo aí case de inspiração, de multiplicação pelo Brasil, do que vocês fizeram aí de território. A gente amplia ainda um pouquinho mais esse impacto que vocês já estão gerando. A edição desse ano, assim como todo ano, a gente tem um destino anfitrião que nos recebe.
Este ano vai ser em Gramado, próximo ali da Festures, inclusive para aproveitar, e muitos de vocês que já estão lá, já se locomoveram e estão participando do evento, inclusive ampliando ainda mais a visibilidade. Ela acontece no dia 12 de novembro, antes de iniciar a feira. A gente tem o nosso momento ali do Prêmio Brastua de Sustentabilidade. Este ano, inclusive, com uma grande novidade, a gente vai utilizar o palco da Rua Coberta para fazer a cerimônia de premiação. É um movimento inédito que a gente faz de levar essa premiação, inclusive, para junto do próprio viajante, do público, de quem não está participando do prêmio. Ele se torna ainda com maior visibilidade. A gente entende que esse movimento é importante. Muitas vezes a gente está ali entre nós só, tendo acesso às informações, e tem um elemento chave em todo esse processo, que é o viajante, que é o turista. Então, a gente faz esse movimento de levar o prêmio para um espaço público, para deixar ele ainda mais democrático, levar essa discussão mesmo para o centro, para o coração das cidades, onde está o turismo acontecendo. Tá? Então, dia 12 de novembro, às 15 horas, lá na Rua Coberta, em Gramado, a gente está com a cerimônia de premiação acontecendo. Inclusive, quem estiver lá participando da Festure já se programa para chegar mais cedo no dia 12, é o dia da abertura oficial à noite. A gente tem essa atividade adicional aí na tarde do dia 12. Fazer aqui também, acho que o reconhecimento, o agradecimento aos nossos parceiros e apoiadores. O prêmio ele é uma iniciativa da Brastoa, mas se ele está aí ao longo desses 13 anos, chegando aí à 14ª edição, é a premiação mais longa que a gente tem de sustentabilidade no setor de turismo, é porque a gente tem quem caminha junto com a gente, quem olha para essa mesma direção, quem está aqui também acreditando que o turismo tem que ser feito de forma sustentável, responsável e com reconhecimento. Então, os nossos apoios aí deste ano, o nosso destino anfitrião, a Gramado Tour, a Prefeitura de Gramado, a Festures, que tem nos apoiado, e os nossos patrocinadores já confirmados dessa edição, CNC e Sebrae, que tem estado com a gente, inclusive, nas últimas edições, e tem nos apoiado, fazendo com que, de fato, essa história continue aí prosperando. A Sprint Dados, aqui a nossa consultoria. Então, aqui é um pouquinho de quem faz o prêmio acontecer, né? Embora a gente tenha o prêmio Brastoa de Sustentabilidade, não é só a Brastoa que coloca a mão nesse prêmio, a gente tem aqui a união de vários parceiros que fazem com que essa história continue acontecendo aí há mais de uma década. Eu vou passar aqui um videozinho acho que volta um pouquinho, vai. Vou passar aqui um vídeo do Sebrae enquanto vocês colocam aí as ideias em ordem rapidinho e a gente já volta aqui para abrir para mais perguntas e respostas, trazer mais algumas informações, tá bom? Uhum. E acho que está sem o áudio, Rai. Era Qualquer essa a coisa minha pergunta. a gente para aqui, acho que o compartilhamento, se quiser. A gente já vai então para as perguntas e respostas. Se alguém que está aqui ainda ficou com alguma dúvida, tem algum ponto, podem agora abrir o microfone, levantar a mãozinha. E assim que terminar, a gente faz o compartilhamento de novo no final para compartilhar junto com o áudio. Acho que funciona melhor. Ok, eu já achei aqui o botãozinho para compartilhar com o áudio, mas eu deixo ele aqui no gatilho para a gente tirar as Ótimo. dúvidas Tá bom. primeiro. Se A ainda gente tem permanecer aqui a alguma pergunta dúvida, alguma condição específica. a gente já tem aqui uma dúvida da Ariane, que ela ainda não ficou claro. Como o projeto de extensão em questão, ele é a partir da Universidade Federal, com a equipe executora sendo composta por professor responsável e aluno, quem deve inscrever como executor principal, representando o órgão público? Então, seria uma iniciativa para ser inscrita na matéria de experiência e produto? Ariane, aqui a gente tem vários pontos. Primeiro, ele é um projeto, mas ele é um projeto que funciona na prática ou ele é uma ideia? Se ele é um projeto que funciona na prática, ele pode ser inscrito. Se ele ainda está sendo estudado, se ele ainda está sendo planejado, se ele ainda está sendo pensado, ele não pode ser inscrito. A gente aqui precisa de aplicação prática. Se ele está sendo 2 anos, executado, né, Rai? Importante reforçar dois que a gente está anos. falando de iniciativas que estão acontecendo há pelo menos 2 anos, para mostrar que, de fato, é uma iniciativa que está Exato. acontecendo, consolidada, já tem
como a Rai falou da importância de trazer um pouco de dados, de impacto gerado, que é isso que a gente está olhando que de fato está fazendo já a transformação. Então, com 2 anos, vocês já conseguem trazer para a gente o que isso gerou de impacto, se aumentou, se não aumentou. Então, pelo menos 2 anos de iniciativa acontecendo. Tem que ser em julho de 24, é isso, né, Rai? Ter Isso. iniciado pelo E a menos em Ariane julho já de disse, 24. 24. E a Ariane disse, já funciona quase 3. Então, ótimo, ele funciona. Quem vai inscrever? A pessoa em si, vocês podem colocar lá como responsável, tanto o aluno como o professor. Aqui é quem vai responder por ele. Eu sugiro que seja o professor. A instituição que está propondo esse projeto é a universidade. É a universidade onde ele está abarcado, é quem propõe e executa esse projeto e com o apoio do professor e do aluno. Então, o professor inscreve enquanto responsável, mas em nome da universidade. Agora, na categoria de experiência, você precisaria me contar mais. Pensa em quem é o foco. Se o foco é o turista viver uma experiência melhor, ela é na categoria de experiências e vivências. Se o foco é aquele destino ou aquela iniciativa ou uma empresa ser melhor organizada, aí é na categoria gestão. Então, acho que aqui a primeira, o maior impactado. Vou dizer a verdade para vocês: a maioria das iniciativas impacta nos dois. Você gere melhor para o turista vivenciar algo melhor. Mas quem é o maior contato com as iniciativas de responsabilidade? É a própria empresa? É a própria organização? Ou é o turista? Se é o turista, vamos para a experiência. Se é a organização, ficamos com a gestão. Fica claro, Ariane? Acho que Se para a fi- experiência tem 3 perguntinhas, né, Rai? É um roteiro, é um produto turístico ou é uma experiência? Então, se encaixa nessa categoria. Se não, está voltada ali para dentro do negócio, por mais que vai gerar algum benefício secundário ao turista, mas eu estou melhorando ali o território, estou melhorando a comunidade, estou melhorando a organização, estou melhorando a empresa, a gestão do destino, ela está focada na governança e na gestão. Exatamente. Obrigada. O Celso já está aqui também, já finalista do prêmio. Ele tem uma pergunta. Aqui no Hotel Escola estamos com um projeto na linha de educação, que tem uma excelente abrangência social. Em qual categoria posso submetê-lo? Celso, ele está na categoria social. Ele está fazendo uma diferença para o destino, para o território ou para o turista? De que maneira? Como ele é uma linha educacional, eu diria que ele é de gestão. Só chamo a sua atenção, que você já sabe disso. Não adianta nós termos um social lindo e bem construído se a gente não traz as outras componentes. Lembra dos nossos critérios. A sustentabilidade sistêmica, o envolvimento da sustentabilidade nas suas diversas áreas é importante. Então, traga essa abrangência social importante, com maior peso, mas lembre-se de que para que isso tudo aconteça, não podemos estar focados só no ambiental, ou no social, ou no econômico. A gente precisa de trazer isso num guarda-chuvinha maior. Temos mais alguma pergunta? Alguém, se quiser abrir a câmera, abrir o microfone, fique à vontade. Enquanto vocês, se quiserem escrever no chat, também podem. Enquanto vocês se organizam aí, acho que o Thiago quer falar, Eu que eu tenho vi uma que abriu a pergunta câmera. aqui, pessoal. Eu estou em duas reuniões ao mesmo tempo e acabou batendo aqui as agendas. Eu até fiz a minha pergunta nos comentários, até explicar o meu contexto. Eu tenho um restaurante na praia e a gente visa trabalhar muito a década do oceano através das ODS e de diversas ações que envolvem essa melhor relação entre a gente, quanto empresa e ser humano, com o mar, certo? A minha ação, pelo que eu entendi, ela está totalmente voltada para a governança, mesmo eu tendo ali, durante as ações, o envolvimento do turista. Por exemplo, eu disponibilizo aula de surf no dia, eu faço limpeza de praia, eu convido entidades como a Associação de Jovens Empresários, Câmara de Dirigentes Lojistas, Ministério Público Federal, projetos sociais e ambientais, para poder também valorizar e trazer o conhecimento para essas pessoas que estão frequentando o espaço, né? Então, eu vejo que então a minha ação ela tem que ser escrita na categoria governança, né? Isso.
Penso que sim, Tiago, mas depois de te ouvir falar, se o principal da sua iniciativa é essa vivência do turista nesse dia de envolvimento de parceiros e de contato com o mar e de conscientização, aí pode ser experiência, porque é o turista quem vive isso. Mas se na maior parte do tempo é uma organização interna, é uma política interna do seu restaurante, de lidar melhor nessa relação mar, de envolver os colaboradores, de trabalhar de uma maneira mais responsável quanto a isso, fica melhor na governança. Não sei se te Na ajudei ou verdade, eu estou no atrapalhei. meio termo dos dois. Eu estou no meio termo dos dois. Por quê? Porque eu tenho cinco, seis datas no ano, né? O Dia do Oceano, que a gente vai fazer agora sábado. Aí eu tenho o Dia Mundial da Limpeza de Mares e Rios, que é em setembro. Eu tenho a abertura da temporada dos ventos, que é em agosto. Eu tenho o Dia do Surfista, que é em janeiro, o Dia Mundial da Água e o Global Action Day, certo? Essas são as datas dos eventos que eles estão abertos. Mas a cada evento que eu faço, eu trago uma responsabilidade para o restaurante para ele executar e apresentar no próximo evento. Né? Por exemplo, a gente colocou uma rede de captação de resíduos numa boca de lobo, né? E a gente está fazendo esse acompanhamento de quantos resíduos estão. A gente começou a fazer segregação de resíduos no restaurante, a gente começou a fazer compostagem, a gente fez um grupo com a cadeia de catadores para destinar correto esses resíduos. A gente fez um plano de meta para os colaboradores com o intuito de valorizar quem traz boas práticas nesse sentido. Né? Então, eu tenho seis eventos pontuais no ano, mas durante todo o ano eu tenho vários eventos dentro da minha empresa. Então, qual é a minha sugestão para você? Talvez não é a mais fácil, Tiago, mas é a mais, vamos dizer, eficiente. Avalie aí em qual deles você tem melhores resultados. Na hora de apresentar resultado, em qual eu tenho mais e melhores resultados para apresentar quando eu falo da gestão ou quando eu falo da experiência turística. A que você tiver melhores, diversos resultados nas áreas da sustentabilidade, provavelmente é que você é mais forte, Perfeito, entendi. Vou avaliar tá? e vou escrever, tá bom. É aí, aqui é uma questão de decisão. Não sugiro escrever nas duas, tá? Não pode, a mesma iniciativa não pode estar nos dois, mas avalie onde os resultados são mais significativos, não que você não possa contar um pouquinho do outro lado, independente de qual deles você escolher. Temos aqui Perfeito. também uma mão levantada. Albenei, desculpa se eu não Bom falei dia, tudo certo. bem? Tudo bem. Nós temos uma cervejaria e a gente faz uma degustação um tanto quanto diferente. A gente tem uma imersão cervejeira que eu falo com bastante responsabilidade, porque eu costumo dizer que quem toma consciente pode beber sempre. E, e a minha dúvida é o seguinte: eu fiz a inscrição e eu posso fazer a edição dessa inscrição ou não mais? É possível? Porque a gente aqui tem muito a questão cultural, porque a gente faz toda o apanhado desde o ano de 1880, quando a imigração italiana imigrou da Europa para a América. Então, culturalmente, a gente entrega muito mais que uma imersão de cerveja, um conhecimento sobre cerveja. A gente entrega praticamente uma peça teatral, mas ao tempo que a gente vai consumindo a cerveja, a gente vai falando dos acontecimentos. Muito bem. Infelizmente, você não consegue abrir a que você fez e editá-la. Mas, até o prazo acabar, você pode submeter uma nova inscrição e a gente considera sempre a última. Então, se você tiver aí o rascunho, algum documento, você recebeu por e-mail, inclusive, a comprovação da inscrição, você pode editar ela e fazer uma nova submissão, que a gente vai considerar essa nova submissão. Como eu disse, lembrando tem um aspecto cultural social muito forte, mas trazer os outros pontos de vista para fortalecer ainda mais a sua iniciativa, ok? Gabi, acho que você é a próxima. Oi, tudo bom? Bom dia. Obrigada pelos Dia. esclarecimentos. Acho que algumas dúvidas já tirei, já separei aqui o que é iniciativa de cliente. Mas eu tô com dúvida, por exemplo, aqui no caso da Lab, né, somos consultoria, a gente tem algumas metodologias
próprias que a gente aplica com clientes, né? Aí, os resultados de impacto, eles são vinculados aos clientes, né? Então, o quanto que a gente consegue estimular o cliente a, de fato, adotar práticas sustentáveis, fortalecer governança local e tudo. E então eu queria entender um pouco melhor se eu posso inscrever. E aí, no caso dessas consultorias, assim, que tipo de indicador que seria relevante, sabe? Uma vez que algumas coisas a gente executa, outras a gente inspira o cliente a agir, né? É um desafio enorme, Gabi. Eu super entendo, porque a gente aqui tem que ficar muito claro o que que é mérito nosso e o que que é mérito do cliente. É isso que fica. No caso das metodologias que vocês têm, eu sugiro apresentar resultados da metodologia. Então, vou dar um exemplo. A gente tem essa metodologia, ela incrementou a sustentabilidade em média em 20% nos nossos clientes. Então, você não pega um único cliente para trazer resultado dele, mas sim de todas as vezes, ou da maioria das vezes, ou das que você já tenha resultado, qual é o impacto médio, o impacto máximo, o impacto mínimo. Então, a gente já chegou a impactar em 50% com uma média de 20%, por exemplo, né? Aqui trazendo indicadores mais ou menos aleatórios. Trazendo isso de uma maneira global, porque aí esse é um resultado de vocês, esse não é um resultado do cliente. Aquilo que é resultado e responsabilidade do cliente, cutuca o cliente para ele vir escrever. A ideia é essa. Cutuca o cliente que ele vem escrever e assim todos ganham. E a Lab pode receber um reconhecimento pela metodologia e um cliente o reconhecimento pela iniciativa desenvolvida. A verdade é essa. Tá, então só um exemplo de 100% dos clientes que a gente já trabalhou, a gente incentivou a implantação de práticas sustentáveis, em 70% deles. É mais ou menos Sim, isso? Tá, mais ou menos isso. Ou então de 5 práticas sustentáveis em média por cada um. Alguma coisa assim. tá, perfeito. Obrigada. De nada. Hélio? Oi, estão me ouvindo bem? Tô. Estamos. Tá. Eu sou o Hélio, daqui de Boa Vista, Roraima. Nós temos uma corrida de rua, né, que ela é totalmente focada e, vou dizer assim, modéstia à parte, estamos bem otimistas, assim, porque tem tudo a ver com o que a gente faz. E a minha pergunta, ela é no mesmo sentido da Gabi, né, só que focado aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos, porque eu tô aqui com a Liz, ela não quer aparecer, mas eu vou mostrar, Oi, porque tudo bom? me ajuda muito aqui na organização do evento. E assim, a gente ama muito o que a gente faz nessa corrida e a gente tem vários resultados que eu não vou falar aqui, que não tem na hora do pitch, né? Mas aí eu fiquei preocupado em, tipo, tanta coisa que a gente acha, né, que a gente tem orgulho do que a gente faz, pode não ser interessante para o jurado, né? E aí, o que seria relevante? Porque eu digo assim, vou citar alguns pequenos exemplos. Por exemplo, as frutas que a gente serve na corrida, elas não são compradas na feira, elas são plantadas em parceria com um projeto de assentamento rural da região. A, a medalha da prova, ela é um diamante, é um formato de diamante, porque antigamente lá era uma antiga área de garimpo de diamantes. A, a data da corrida, que é a principal contrapartida socioeconômica, ela foi definida com a comunidade. Eu não fui lá e defini a data. A gente identificou um momento que era de baixa temporada e aí a gente escolheu uma data que agora é alta temporada, né? A gente conseguiu lotar quando não tinha ninguém, né? Então isso foi uma decisão comunitária e inclusive ano passado a gente conseguiu aprovar um projeto de lei. Tem uma lei municipal com a data oficial do mundo. Então várias coisinhas aí tipo a gente criou um mascote que é um sapinho endêmico aqui do norte da América do Sul, que a gente utiliza ele como mascote da prova. Os troféus são feitos por artesãos locais, eu não mando fazer. Então, várias coisinhas assim. E tem mais, né? Só que aí eu fiquei com medo, cara. Se eu
será que a gente vai estar enchendo linguiça de colocar, né, de Tudo. colocar tudo? 9 estados diferentes do Brasil, Olímpicos escolheu patrocinar a gente ano passado por conta da identidade da prova, sabe? Várias e várias coisas assim. E aí, para não parecer um negócio, tá. Aí, o que seria relevante no nosso caso, que é experiência, né? A experiência que a gente oportuniza numa corrida na Amazônia, né? Uma corrida de subida de serra na Amazônia. Primeiro, vocês estão na temática do evento, né, Marina? Da edição. A gente fica super feliz de ver uma iniciativa como essa. Depois Oito entendo que vocês são edições. e vocês são os organizadores. Uhum, Então, é isso mesmo. Vocês inscrevem. Você já chegou a ver o formulário de inscrição? sim. Porque no formulário tem espaço para você contar tudo isso. Isso não é encher linguiça. Isso é contar os diferenciais da corrida de vocês. Tudo que Tá. vocês fazem, que vocês acreditam que mais ninguém faça, ou que contribua tanto para o sucesso da iniciativa como para a sustentabilidade dela, é bem-vindo de ser contado. Fiquem Ok. atentos aos limites de caracteres e tentem ser diretos naquilo. No caso de não caber tudo, de usar com sabedoria, escolhendo aqueles que são os principais. Mas a gente tem um espaço para você dizer da área ambiental, da área social, da área econômica, do cultural, e vocês destrincharem um pouco sobre isso. Outro lugar para falar de parcerias e quais as parcerias vocês têm para realizar. Outra área para falar do abrangência, do envolvimento. E eu que disse, é legal quando você, como organização, se beneficia. Mas no momento que você traz outras comunidades, traz uns parceiros, tem patrocinadores de fora, você tem espaços diferentes para contar esse monte de coisa. É olhar com calma para cada um desses espaços e não tentar não repetir. E é isso que vai na dica de não repetir. Porque às Uhum. vezes a gente acaba repetindo, na parceria eu tenho esse, e no envolvimento eu tenho esse, e na comunidade eu tenho esse. A gente está falando do mesmo. Então aproveita essa multiplicidade de coisas para preencher o formulário, vamos dizer assim, com muita sabedoria, dividindo para vocês terem espaço para falar de tudo, sem repetir e demonstrando a magnitude do que vocês estão fazendo, que parece Tá. muito legal. Já estou curiosa para ver. É. E aí a É a gente tem. sustentabilidade sistêmica, né, que a Rai comentou aqui, é isso. Vocês têm que olhar para o ambiental, para o social, para o econômico. Então, é isso Isso, que a gente isso. fala. E cada iniciativa, às vezes, a gente se foca muito num aspecto único, mas se a gente abrir um pouquinho, se provocar a ampliar um pouquinho, olhar e fazer algumas perguntas, a gente vai ver que elas também, por mais que elas tenham uma essência, um pilar muito forte em uma das dimensões, elas acabam gerando benefícios e impactos em outras dimensões da sustentabilidade, né? Então, seja valorização Isso, cultural, comunidade, tudo isso que você já trouxe aqui. isso. É porque Movimentação aí, econômica, é isso. Tem espaço para você contar tudo isso. O desafio talvez seja vocês conseguirem os números de tudo isso, né? então, É na legal verdade, dizer, desculpa, eu vou só concluir. É legal você claro, dizer, a gente teve, por exemplo, a cidade cheia, mas é muito mais legal você dizer que era um período que a ocupação estava em 10% e agora a ocupação está em 90%. Percebe para os jurados essa diferença do que é abstrato para o que é realmente sólido. E aí, nas evidências, tem que demonstrar isso, seja por reportagem, seja por publicação, tem que, é para isso que servem as evidências, para a gente demonstrar aquilo que vocês contaram no formulário. que aqui o nosso desafio, aí eu estou bem contigo aí, Rayane, nos dados, né? A gente vai ter que. A gente está até vendo algumas ferramentas específicas de IA, porque o nosso desafio não são ter os dados, como sintetizar para usar, porque a gente, desde 2017, né, a primeira edição, a gente só parou por conta de pandemia, e a gente tem esses indicadores de ticket médio, de média de ocupação nas pousadas, de satisfação do evento. A gente tem muito número, pelo contrário, então a gente tem muito número que a gente tem que agora ver qual que é o interessante de convencer os jurados. Mas respondido, então. Outra dica: pode falar do histórico, mas se tiver que fazer um recorte, corta nos últimos 2, 3 anos, tá? Até por Ah, questões de inflação, até por questões de mudança de comportamento, maturidade do sim, sim. evento.
a gente pensar o primeiro. Você pode falar do crescimento de que no primeiro ano a gente teve 1.000 pessoas participando e agora a gente tem 3.000. Você mostra o seu crescimento. Mas você, de alguma maneira, pode. Não vale a pena a gente falar do ticket médio de 17, a gente já está em 26, já passou 10 anos. Então, foca nos últimos anos, que isso também pode ser uma ajuda. Não só para você, mas para todo mundo, tá? A dica para um vale para todos. Tá aqui, até essa dica também, eu vou pegar, porque tipo, a gente não pode crescer, porque a comunidade, a gente chegou num estudo de capacidade de carga, então o evento, ele, por enquanto não tem uma infraestrutura mais digna assim, ele vai ficar do mesmo tamanho em relação aos 2 últimos anos. A gente pode ter ticket médio, mas quantidade de pessoas, justamente pelo princípio de sustentabilidade, né? Mas tá bom, E muito essa obrigado. informação é super válida, né? Falar que tem essa preocupação, estudo de capacidade de carga e tudo isso. Super agrega. São pontos a favor. Emanuele, Bom dia a todos, muita gente querida nessa live. A minha dúvida é o seguinte: a gente vai fazer a inscrição da Funditur e a gente começou nosso processo de esse olhar mais para a sustentabilidade em 2022, quando a gente fez o nosso. ah, o Bruno fez o. Voltou para mim. cortou aqui também, Emanuele. O microfone não fechou, mas a gente não está te ouvindo. Também a Fundação é Carbono Neutro, é Lixo Zero, enfim. E aí, como é muita coisa, o que eu tinha pensado é de contar a nossa, contar a nossa história. Mas agora eu estou na dúvida se a gente conta a nossa história para mostrar como a gente já influenciou os eventos, que a gente faz neutralização dos eventos, isso já a gente não igual, a gente começou no Festival de Inverno fazendo em 2023, agora o festival mesmo vai por conta, entendeu? A gente influenciou várias situações aqui no estado, e aí agora eu preciso de ajuda para pensar como eu conto essa nossa história, se eu foco só em uma, se eu foco em todos. Podem me ajudar, por favor? Porque agora eu estou confusinha aqui. Difícil, Emanuele. Flavinha já é macaca velha do prêmio, mas vamos lá. A primeira coisa que é importante dizer é: a gente não premia uma organização ou uma instituição. Então, a Funditur não vai ser vencedora. Então, a gente precisa premiar uma iniciativa. Então eu vou focar em uma específico, calma. Respira fundo. Você pode ter um programa que foi estruturado e esse programa tem metas e tem ações e tem diferentes envolvimentos e tem diferentes linhas de atuação que vai para eventos, que vai para o carbono, que vai para o destino, que vai para os empresários, e isso tudo vai estar na iniciativa do programa, tá? Mas no caso de serem coisas mais isoladas, focar naquelas que pode trazer mais resultado e que traga esse ambiente sistêmico. Eu sugeriria, Emanuele, sem conhecer a fundo tudo que vocês estão falando, mas conhecendo superficialmente quase tudo, né? Porque já passou aqui pelo prêmio muitas delas. Vocês pensarem nesse programa. Ai, mas esse programa não foi estruturado na Funditur. Deve ter sido. A cabeça do Bruno ela funciona muito organizada nesse sentido. Então, talvez condensar isso num grande guarda-chuva, trazendo os diferentes vieses dessa postura responsável enquanto gestão de destino. E aí tragam esse olhar, a gestão do destino focada em experiência, a gestão do destino focada no empresário, a gestão do destino focada no carbono, nos eventos. E aí vocês mesma dica que eu dei. Ai, Jesus, eu estou péssima de nome. A mesma dica que eu dei há 2 segundos atrás. Olha para o formulário e vê o que é que encaixa em cada um, para não parecer uma grande mistura de muitas coisas, que aí os jurados ficam confusos e não sabem o que avaliam, mas para ficar claro essas diferenças entre
esses diferentes projetos que se envolvem num programa. Marina, talvez alguma outra sugestão, dúvida, dica? Funditura aqui já é, como a Rai falou, que já é case vencedor e não só pelas iniciativas, mas é um estado que a gente sabe que tem, de fato, aí um olhar e um posicionamento diferenciado, né? O Bruno é um gestor hoje diferenciado no turismo. A gente gostaria de replicá-lo também, para que a gente pudesse ter outros destinos olhando para a sustentabilidade. Acho que vocês são pioneiros nesse olhar como destino. Eu acho que trazer embaixo um guarda-chuva de gestão, eu acho que é o ideal, porque às vezes você pode estar focando numa iniciativa exclusivamente ambiental, social, e ela acaba perdendo um pouco de força. E eu acho que o grande fator aí, diferencial de vocês, é de fato uma gestão do destino com um olhar mais amplo, a sustentabilidade e em futuro e tudo mais. Então, tenta colocar, talvez não vão caber todos do guarda-chuva, acho que é isso, fazer uma seleção aí, porque vocês têm um portfólio muito grande, que a gente sabe de iniciativas que acontecem aí no estado. Então, entender aquelas que estão mais alinhadas, que podem estar ali, casar um pouquinho melhor e trazer embaixo de um guarda-chuva de gestão, porque, como a Rai falou, a gente faz premiação de iniciativa, né, e não do negócio em si. Então, a gente tem que olhar para um recorte aí de vocês, tá? Mas certamente todas elas cabem. E vale também contar, gente, que quem quiser cadastrar mais de uma iniciativa, assim como a Funditur tem várias, quem tiver mais de uma iniciativa, o prêmio não é limitado a uma única iniciativa. Óbvio que quando vocês, de alguma forma, conseguem agregá-las, né, integrá-las, elas ficam mais fortes, porque elas trazem um olhar mais sistêmico da sustentabilidade. Então, conseguiu amarrar 2, 3 iniciativas que acontecem de alguma forma, ela se engrandece ali, tem um pouco mais de amplitude no olhar de sustentabilidade. Mas quem quiser escrever 1, 2, 3 iniciativas, fiquem à vontade, são todas muito bem-vindas. Exatamente. Mais alguma pergunta? Eu aproveitei e passei aqui pelos nomes e queria dar um olá à Renata, da Gastur, e dizer, Renata, que você é muito bem-vinda aqui conosco, mas talvez deixar aqui uma sementinha de que para os operadores a gente também tem algumas diferenciações, caso vocês queiram. E a gente deve marcar essa conversa, né, Marina, com os operadores para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas fique à vontade, Renata, para participar aqui também. A gente precisa das pratas da casa, né, Rai? Precisamos aqui também, exatamente, trazer os nossos operadores, que a gente sabe que são elos fundamentais aí na cadeia do turismo, que tem uma atuação aí de impulsionar, de incentivar, de colocar esses produtos na prateleira tão importante, que fazem também muita iniciativa dentro dos seus negócios. Então, a gente também tem um chamamento especial aí para os operadores, que a gente depois traz esse recorte, mas que vocês podem se cadastrar, seja nesse chamamento especial, seja aqui com outras iniciativas que estão à parte do que a gente vai trazer como temática para os nossos operadores. A gente também sabe que muitos de vocês têm muitas iniciativas dentro de casa, a Gasto já cadastrou algumas outras iniciativas aqui com a gente tem alguns operadores que todos os anos trazem aqui novidades, que é importante para a gente também mostrar o papel fundamental das operadoras nesse processo de desenvolvimento sustentável. Exatamente. E ainda mais com a temática de eventos, né? A gente sabe também que eles têm muitas convenções, que os operadores trazem também essa roadshows e diversas apresentações, então talvez caiba aqui um pouquinho dessa dinamização da área de eventos também pelos operadores. Acho que não temos mais perguntas? Não, aqui no chat não sei se alguém quer ainda fazer alguma pergunta. Também estamos aqui com o nosso tempo quase no limite. Eu vou passar o vídeo, se alguém ainda tiver mais uma pergunta, podem falar. O que a gente fala, e aí a gente faz aqui o encerramento e os chamamentos finais aqui. Combinado. Então, vamos ver se o áudio vai agora. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós trabalhamos para transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. Estimulamos o empreendedorismo para fazer dele o motor da transformação socioeconômica do Brasil e para criar um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas.
O Brasil é um dos países com mais micro e pequenos empreendimentos em atividade no mundo. E eles são fundamentais na nossa economia. São milhões de brasileiros empreendendo, gerando renda, emprego e mais qualidade de vida para suas famílias e para todo o país. Acredite, o impacto dos pequenos é gigante. Com presença em todos os estados brasileiros e foco no fomento à cultura empreendedora, nós atuamos em parceria com os setores público e privado, incentivando e promovendo orientação, capacitação, desburocratização, gestão consciente, acesso a crédito e inovação no ambiente de negócios, para assim gerar redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade, perspectiva e prosperidade. A nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões do território nacional. Estimulamos a neoindustrialização do país, a inclusão produtiva, a produção de energia limpa para todos e uma educação empreendedora. No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo. E sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae. Sustentabilidade na Brastoa. Base do nosso DNA. Nossa jornada começou com um compromisso. Um compromisso com o futuro. Com o planeta e com as pessoas que aqui estão. Na Brastoa, sustentabilidade é mais que um ideal. É ação. Liderar iniciativas e discussões sobre práticas sustentáveis no turismo. O Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Reconhecimento para atitudes que transformam o turismo. Brastoa Cides. Sementes de inovação e excelência para o desenvolvimento em cada lugar. Marcando e escolhendo nossas pegadas. Uma entidade carbono neutro. A única pegada que vale a pena deixar pelo mundo. Impacto positivo. Hoje e sempre. Há muito a ser feito ainda. Mas seguimos passo a passo. De forma contínua. E sem perder o rumo. Vamos juntos. Agir e ser a mudança que desejamos. Promover um turismo que seja tanto emocionante quanto sustentável. Seguimos nossa jornada, celebrando a beleza do mundo, enquanto promovemos um turismo mais consciente e impactante, e construindo o futuro. Acho que pronto, fica aí o convite, então, para que todo mundo venha junto com a gente aí no prêmio. Lembrar vocês, então, que as inscrições vão até o dia 18, a gente tem aí 15 dias, aproveitem aí o feriadinho agora, sexta-feira mais tranquila, tem aí 15 dias para vocês fazerem a inscrição com bastante tranquilidade. A gente tem alguns materiais aí, como a gente falou ao longo aqui do nosso encontro, para dar suporte e apoio para vocês. Então, essa live, primeiramente, vai já para o nosso canal do YouTube, quem precisar lembrar de alguma coisa que foi dita, resgatar alguma informação, ou quiser compartilhar com a equipe que eventualmente vai ajudar, está disponível para vocês assistirem. A gente tem uma playlist onde os jurados trazem especialmente a questão dos critérios, que às vezes é onde fica um pouquinho mais de dúvida. Então, são vídeos super curtinhos, mas que ajudam a orientar, a trazer um pouquinho mais de esclarecimento. A gente tem um formulário em Word que vocês conseguem baixar antes, até para se preparar, entender quais são as informações que vão estar pedindo, fazer ali já o esboço e ser mais ágil ali na hora de fazer a inscrição, lembrando que ela precisa ser feita de forma online, no link do Forms aí que vocês têm do formulário disponível na internet, submetido pela internet. A gente tem um guia, um manual de inscrição, que é um pouquinho do que a gente apresentou aqui agora, mas um pouco mais amplo, né? A gente ocultou aqui algumas dos slides que a gente tem, onde a gente vai passar um pouquinho mais detalhado em cada um dos critérios. Então, todos eles estão disponíveis para vocês acessarem através do nosso site. Ali na home já tem acesso a todos esses materiais. Também no nosso Linktree do Instagram, vocês conseguem baixar. Então, acessem esses materiais para vocês estarem ali com todas as informações mais tranquilos e mais seguros
A gente espera muito que esse encontro, de alguma forma, tenha ajudado a esclarecer dúvidas que vocês tenham, dado mais tranquilidade e segurança para vocês fazerem este cadastro, principalmente aí, que tenha ficado evidente para vocês que o Prêmio de Sustentabilidade também é uma oportunidade para dar visibilidade para as iniciativas de vocês, para as ações que vocês têm feito e que têm gerado impacto positivo por meio do turismo. Mais uma vez aqui, acho que agradecer a presença e interesse de todos vocês aqui pelo prêmio. A gente sabe muitas vezes quem está aí na linha de frente, está realizando esse trabalho transformador, não percebe o quanto a experiência inspira outras pessoas, outras organizações de destinos. E esse, como eu disse lá no início, é mais um dos grandes objetivos nossos, não só dar essa visibilidade para vocês, mas fazer com que o trabalho de vocês sejam multiplicados. Tenho certeza que ao longo dessas 3 edições que a gente teve, muita iniciativa aqui que já estava gerando impacto, ela aumentou e cresceu muito mais, porque pôde ser replicada, servir de inspiração para outras iniciativas, e que vocês tenham aí essa clareza de que o que vocês estão fazendo estão gerando impacto positivo e que estão transformando e ajudando a contribuir para a evolução do nosso turismo, que a gente vai chegar no que a gente precisa. Então, fica o convite para que vocês participem, né, conversem com as suas equipes. Se vocês conhecem outras iniciativas bacanas, também convidem para que elas se inscrevam. Normalmente, quem está fazendo isso está junto de pessoas também conectadas numa rede de quem está fazendo a transformação. A gente quer muito conhecer as histórias de vocês, quer muito contar as histórias de vocês para outras pessoas, levá-las adiante. E a gente tem certeza absoluta que existe muita iniciativa relevante aí sendo desenvolvida pelo Paris, que a gente quer e precisa conhecer e dar mais visibilidade. Então, ao longo aí também de todos esses últimos 15 dias, a gente vai estar aqui disponível para ajudar vocês nesse processo, para que a gente possa ter a iniciativa de vocês aqui com a gente, orientar nesse processo para que vocês participem. Acho que é isso. Obrigada aí pela presença, pelo tempo dedicado. Obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente tem certeza que isso está transformando e está gerando impacto positivo, e que o turismo que a gente quer ir para o futuro já está sendo construído hoje, né, por pessoas como vocês, por organizações, destinos e como as iniciativas de vocês. E é isso que a gente quer buscar com o prêmio, quer conhecer mais. Então, boa sorte a todo mundo. A gente espera receber as inscrições de vocês. Espera também, quem sabe, estar com vocês lá em Gramado no dia 12, conhecendo essas iniciativas de perto e comemorando muito o trabalho que vocês têm feito. Acho que é isso, Rai. Não sei se tem mais algum recadinho final ou se Não, é despedir só aqui do pessoal. convidá-los a se inscrever, a convidar, a compartilhar, porque, como a Marina disse, vocês estão sempre rodeados de pessoas fazendo a diferença. A gente dificilmente consegue fazer isso sozinho. E dizer que, do lado dos jurados, que é quem a gente muitas vezes representa, é cada dia mais difícil avaliar. E a minha inquietude é: vamos elevar ainda mais a dificuldade. Vamos trazer iniciativas tão complexas e difíceis de avaliar que eles fiquem aí aflitos. Só para terminar, a Ana Paula perguntou se foi gravada. Sim, foi, Ana. A gente vai colocar no YouTube daqui a uns minutinhos, já fica disponível para vocês, e assim vocês podem rever e tirar aqui alguma dúvida do que foi apresentado. Se ainda ficou alguma dúvida, tem aqui o e-mail do prêmio, contato, para que vocês possam enviar um e-mail e a gente está lá atento respondendo essas dúvidas também. E é isso. Obrigada pela presença, pela Boa participação sorte, de vocês. inscreva. Boa sorte, boa inscrição, divirtam-se. Nos vemos aí ao longo dessa trajetória aí do prêmio, as próximas fases.